Fala pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, sou médico endocrinologista aí, estou na área de medicina esportiva e medicina integrada também, tá bem? E hoje eu estou vindo aqui para a gente falar um pouquinho sobre um outro tipo de SARMs, chamado de Ostarine ou K2866, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar aí pelo nome técnico dele, mas Ostarine é o que ele é mais conhecido, tá bem? E ele é um SARMs, assim como o Ligandrol, tá? E o Cardarine. Porém, ele acaba tendo um efeito um pouquinho mais forte do que, por exemplo, o Cardarine. Ele é mais potente, tá? E a finalidade deles são diversas, desde tratamento para ganho de massa muscular, pessoas que estão muito magrinhas e querem subir de peso, tratamento de osteoporose, que é aquela pessoa que tem o osso fraquinho com pouco cálcio, né? Então, pessoas mais idosas, que a gente tem o costume de ver bastante, ele acaba auxiliando bastante. E ele tem um efeito que é bem bacana, que tem muito a ver com os receptores de testosterona, que é mexer com o libido. Então ele te deixa com o libido um pouquinho mais elevado aí, tá? Não chega a ser hormônio, né? Então ele não tem as mesmas potências do hormônio, mas ele acaba melhorando bastante a parte de libido, e legal comparado com o hormônio que não tem efeito colateral, né? Então a gente pode considerar ele como utilizado por homens quanto mulheres, pode ser jovens adultos ou então pessoas até mais velhas, mais de idade, que também não teriam problema nenhum, e ele não tem uma coligação aí com patologias prévias. Me perguntaram aí, pode tomar, quem tem diabetes pode tomar, quem tem pressão alta pode tomar, então não teria problema nenhum fazer uso dele, mas lembra sempre de estar com um profissional aí, um médico, fazendo acompanhamento para ir vendo a sua evolução e como está a sua saúde, tá? A gente toma ele principalmente pelo fato de aumentar o ganho de massa muscular, aumentar o ganho de massa óssea, ele acelera o nosso metabolismo, então faz com que a gente perca, né, mais gordura, ou aquelas gordurinhas que muitas vezes ficam mais difíceis de sair, ele dá um auxílio aí nessa retirada dessa gordurinha que fica, a gente chama de residual, tá certo? O que mais que eu tenho que falar é que ele não causa ginecomastia, não tem o efeito de ginecomastia, de transformação em DHT, então aqueles efeitos colaterais de peitinho, né, que o pessoal fala, então cair muito cabelo, deixar a voz grossa na mulher, isso não ocorre com o uso dos SARMs e nem do Ostarine, tá bem? Nós costumamos utilizar o Ostarine numa dosagem de 15 a 25 miligramas aí para homem, tá certo? E em mulher a gente considera aí 12,5, seria a metade dos 25. Tá? A mulher sempre um pouquinho mais fraca, porque ela acaba tendo menos receptores de testosterona, então tem necessidade de a gente utilizar uma dose mais elevada, tá bem? Costumamos fazer o acompanhamento aí, o ciclo entre 8 e 12 semanas, e a gente pode postergar ele mais um pouco, sendo que se fizer a pausa de 2 a 3 semanas, a gente pode dar uma continuidade nesse tratamento aí e fazendo ciclicamente, né? Então, de 8 a 12 semanas para 3, de 8 a 12 semanas para 3, e aí assim vai, se for manter esse protocolo, tá bem? Na verdade, os SARMs a gente pode fazer o uso dele assim logo de começo, tá? Mas eu sempre peço para a pessoa fazer aquela fase de adaptação. Se ela está iniciando o exercício, fazer aquela fase de adaptação, que é entre 20 e 30 dias, que é para o corpo assimilar bem o exercício físico. Muitas vezes é um exercício mais de resistência ou muitas vezes mais de força, então para o corpo ir acostumando não só a parte muscular, mas também a parte da articulação, para que não tenha nenhum problema futuro. E aí sim, com a dieta encaixada, com a alimentação ok e atividade física em ordem, em dia, não teria problema nenhum de dar início ao uso dos SARMs aí, no caso aqui, o Ostarine. Olha pessoal, os SARMs a gente não tem necessidade de fazer, o pessoal chama de TPC, né, que é aquela terapia pós-ciclo, assim como é feita muitas vezes com quem utiliza hormônio, então os hormônios de testosterona e seus derivados aí. Então o fato do SARMs não ser um hormônio, ele não tem essa necessidade de ter que fazer um TPC, porque ele não tem inibição de eixo, tá certo? Então ele não atrapalha, não interfere nessa produção hormonal do nosso organismo. Olha, com relação à idade, a pessoa perguntar com quantos anos eu posso dar início ou começar a utilizar eles, né? Lembra que ele tem um efeito de testosterona, tá certo? Se ele tem alguns efeitos muito parecidos, que eles mimetizam o que a gente fala, né? Eles simulam como se fossem os hormônios, a gente tem que tomar cuidado, porque se for jovens que ainda estão em uma ascensão de altura, no crescimento, ele pode interferir no crescimento. Então, meninos aí de 16, 15 anos, acaba podendo
ter uma interferência aí na estatura, porque o efeito que ele causa é de calcificar logo o osso, e aí não tem mais como o osso crescer. É isso que faz com que a gente peça para começar ou dar início no tratamento ou no uso deles, sempre que a gente já tiver atingido uma altura base, tá certo? Mas antes disso, não é recomendado não. O GH, na verdade, ele aumenta a massa óssea, então ele pode ter um aumento, deixar o osso que é um pouquinho mais fino ficar mais grosso, mas ele não aumenta de tamanho, então a altura do osso. Se a gente tem um osso que tenha, por exemplo, o fêmur aí, que a gente considera com tamanho de 30, 40 centímetros, tá certo? Ele não vai ficar com 50, 60, isso não no adulto. Mas na criança, pelo fato dela ter as pontas dos ossos serem de cartilagem, o GH ele age nessa cartilagem e ele aumenta o tamanho dessa cartilagem. É isso que faz com que o osso fique maior, porque daí a hora que o corpo calcificar aquela parte que tem cartilagem, era uma parte pequena, que com o GH acabou ficando maior. Mas no adulto, se ele estiver usando o GH, a finalidade já não é crescimento, e sim definição, que seria o principal efeito aí que a gente considera, que é auxiliar na queima, né, no processo de perda de massa gordinha, que são aquelas gordurinhas que nós queremos perder. E aí, utilizando o SARM junto com essa finalidade no adulto, ele acaba potencializando. Então aí é uma boa combinação, se a gente quiser utilizar. Então, pessoal, foi um prazer poder falar um pouquinho para vocês do Ostarine, tá? É um suplemento que tem sido muito utilizado aí no meio, enfim, de atletas, pessoas que praticam crossfit, musculação, a parte do strongman também, então muito utilizado aí por atletas, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, deixe sua mensagem aqui, sua pergunta, que vai ser um prazer poder respondê-las, tá certo? Espero vocês até o próximo vídeo.